programa de hoje vamos falar de pessoas que trabalham para garantir o direito da criança e do adolescente. O tema do TV Câmara Entrevista é o Conselho Tutelar. Olá, começa agora pela TV Câmara Jacareí, o programa TV Câmara Entrevista. Quero lembrar a você que esse programa estará disponível nos nossos canais do YouTube e será reprisado ao longo da programação nos canais 61.4, o HF, e no canal 27 da NET. Hoje nós vamos conversar um assunto muito importante, que é o Conselho Tutelar. E para nos ajudar nesse bate-papo, nós estamos conversando com a Joelma, que é educadora social. Ela foi eleita conselheira tutelar com 425 votos no dia 28 de abril e tomou posse oficialmente no dia 13 de maio. Joelma, seja bem-vinda, um prazer tê-la conosco. Obrigada. Além da Joelma, um outro amigo, companheiro de trabalho, jornalista, para nos ajudar é o Donizete Eugênio, mais conhecido como Doni. O Doni apresenta vários programas, o Jornal da Mensagem, Falando de Vida e o programa de esportes da Rádio Mensagem aqui da cidade de Jacareí. Seja bem-vindo, Doni. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, para começar o nosso bate-papo de hoje, teve recente essa eleição do Conselho Tutelar, a qual a Joelma foi uma das vencedoras, não, vou dizer das eleitas, isso, muito bem. Joelma, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, para o pessoal que está em casa, como se dá um processo de conselheiro tutelar, desde o início da sua candidatura até o dia que você toma posse. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele dispõe no artigo 131 como se deve dar todo esse processo de escolha do Conselho Tutelar, do conselheiro. Então, ele fala que tem que estar constado isso em lei municipal, né? E quem faz isso hoje? Quem seria o CMDCA, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, né? Ele é fiscalizado junto com a promotoria. Ele vai colocar. O Estatuto também deixa claro que nessa lei tem que ter, dispor do horário, local, quais são os requisitos que o conselheiro deve ter para poder pleitear. Né? Tem que ter reconhecida a idoneidade moral, ser maior de 21 anos, residir no município de Jacareí. Então é feito todo, quando o CMDCA é deliberado, né? Entre eles, a melhor forma de se fazer com os conselheiros, aí sai no boletim oficial, né, citando os requisitos que o conselheiro, que é exigido ao conselheiro. Né? Nessa eleição foi pedido a idoneidade moral, ter experiência de 1 ano na área de defesa da criança, que é muito importante, né, para que você dê continuidade num trabalho com qualidade. E isso tem que ser lançado no boletim oficial. E depois se vai para o processo de escolha. É feita a inscrição do candidato, o CMDCA tem o poder de verificar se está essa questão da defesa, de todos os requisitos, se realmente a pessoa indicada pode estar pleiteando. Depois se faz uma formação, né? Nós fizemos uma formação de 2 dias e depois tem uma prova. Teve a prova individual e a prova oral, que também é um dos requisitos, né? E ali você passa também pelo processo eliminatório. E depois você vai para a eleição. Tudo é previsto, é o CMDCA que vai dando as diretrizes de como que tem que ser feito. Né? Foi 15 dias de campanha, onde o conselheiro com recursos próprios faz o seu material e depois vai para a comunidade, né? Pedir o voto, né? Que seja votado no conselho, pro conselho tutelar. Mas tem uma prova também, né? A prova é um curso de formação de 2 dias e depois feita a prova individual e a prova oral, que também é um processo eliminatório. Né? A nota máxima era 7, né? Então as 2 provas teriam que a pessoa no mínimo tirar 14 para poder chegar na pontuação. E nesse processo seletivo, restaram quantas pessoas para concorrer às 5 vagas? 18 pessoas. 18. Né? Ah, tá. E junto com você, então, entraram mais 4... Mais 4 pessoas. E os outros suplentes. Isso, não podemos esquecer também do suplente, que tem um papel fundamental de estar participando, da vida ativa do conselho também, porque na saída de um conselheiro é ele que assume.
Mas antes de continuar o nosso bate-papo com o Doni e com a Joelma, nós vamos ver um vídeo dos outros 4 conselheiros. Eles falaram sobre sua expectativa para essa nova gestão. Nós trabalhamos como conselheiro de 2004 a 2010 e agora conseguimos voltar para a próxima gestão e querendo fazer o melhor possível, como já fizemos na gestão passada. Eu sou pastor evangélico há 21 anos, fui despachante policial também, e prestei o concurso em 2004, da para cá, continuo como pastor e agora como conselheiro tutelar. Muitas coisas precisam ser mudadas, né? Porque o ECA ainda não é conhecido, no entanto que a eleição está aumentando a cada eleição o número de eleitores, né? E com certeza fazer ciente, que as pessoas conheçam o Conselho Tutelar, para que serve. Vamos investir nessa área. Olha, é muita emoção, é uma emoção assim gratificante, porque é um trabalho honroso, que merece nossos aplausos, porque criança e adolescente merece esses cuidados, né, integralmente. E é isso, o meu desafio agora é inovar o conselho. Nesse momento, eu sou novo conselheiro entre os 4 que já são conselheiros. Então eu quero me integrar e fazer um bom trabalho de inovação. Eu sou professor, como eu já disse, certo? Trabalhei na Escola do Estado, trabalhei na Prefeitura também, com educação. Meu foco é educação. Porque eu tive muito contato em sala de aula, então a minha realidade é com a mãe do aluno, é com o aluno, aquele aluno problema, que nós não devemos chamá-los assim, mas infelizmente temos essa noção, né? E o meu objetivo é esse mesmo, desafio e procurar o pai, a mãe, o adolescente, para tentar ver aonde que está essa dificuldade, não um problema, mas sim essa dificuldade de entrosamento entre a sociedade e o todo, né? Será muito trabalho, né? Pelo que já estão me falando, pelo processo de eleição que eu passei, me cobraram muito, querem inovação e é isso, um desafio mesmo. É uma grande alegria para mim estar tomando posse hoje, porque é um trabalho que nós queremos dar continuidade, um trabalho que nós começamos há 3 anos atrás, de defesa do direito da criança e adolescente, e é muito bom conquistar, porque não é uma conquista pessoal, é uma conquista que eu tenho para mim como uma missão, né, que é trabalhar a favor da criança e do adolescente. Eu sou professora, sou formada em letras e comecei a dar aula há uns 20 anos atrás e através desse trabalho eu já pude perceber, já fui sentindo essa vontade de trabalhar mais integralmente a favor da criança e do adolescente. E eu também atuo nas pastorais da Igreja Católica, né? Sou militante da Pastoral da Juventude, da Pastoral da Criança, e com o meu trabalho na Pastoral da Criança, eu senti uma necessidade de me dedicar inteiramente, porque eu ia dar aula e dedicava um período, uma vez por semana só à Pastoral da Criança, e eu pensava que eu tinha vontade de fazer mais. E então eu resolvi concorrer ao Conselho Tutelar e consegui, né, ser escolhida, e vamos agora continuar o nosso trabalho. Sinto-me feliz e agradecida pelas pessoas que confiaram e depositaram os seus votos em mim. Como eu disse antes, eu sou advogada por formação e já atuava desde a formação da infância e juventude, já atuava na defesa dos adolescentes, no caso infratores. Então essa foi a possibilidade, a minha porta de entrada para poder estar atuando como conselheira. E desse novo mandato eu espero poder contribuir bastante, dar tudo de mim profissionalmente, né, e com o conhecimento que eu agreguei nesse período que eu estive suplente e titular, contribuir para a sociedade na preservação dos direitos da criança e adolescente. Bom, nós vimos o vídeo dos 4 conselheiros tutelares que, junto com a Joelma, formam um 5 que trabalham em prol para defender as crianças e os adolescentes da nossa cidade, né, Joelma? Queria que você contasse um pouquinho para a gente o trabalho do Conselho Tutelar. Como que é feito? Vocês ficam numa sala, há um plantão? Explica um pouquinho para a gente o dia a dia do conselheiro. Então, primeiro, na posse, que foi onde, a partir da posse, os conselheiros se reúnem para fazer o regimento interno, que vai estar dando diretrizes do trabalho.
Mas acho que é importante também lembrar que o Conselho é um órgão que defende a criança e o adolescente, né? A gente é o guardião, um conselheiro, digo que é o guardião dos direitos da criança e adolescente. E no nosso município hoje temos 5 conselheiros e nós estamos fazendo a escala de trabalho. Sempre terá um conselheiro em atendimento à população, né, na sede do conselho. E outros conselheiros também estarão em plantões. Da função do adolescente, a participação do adolescente na sociedade. E muita gente critica o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, pedindo até uma reformulação do ECA. Mas antes de entrarmos nessa questão, o que é que motiva você, como educadora, a defender o Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente o adolescente? O que é que motiva você estar nessa luta hoje? O que motiva é a questão dos direitos sociais. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei perfeita. E por isso que motiva, porque ela sendo aplicada de forma correta, a gente vê que há mudança. Né? Eu digo que o Estatuto da Criança ele é um instrumento de garantias, né? Tanto no direito social como no direito legal. Então é isso que me motiva, é saber que tendo a aplicabilidade da lei, a gente há grandes transformações, porque ele traz desde a concepção a garantias dos direitos, até o próprio que a gente fala, a criança está em desenvolvimento há 18 anos. Então ele respalda todos esses direitos dessas crianças e adolescentes. Então o Estatuto não abrandou a convivência do adolescente. Ele não é punitivo, mas pelo menos ele não passa a mão, como muita gente diz. Não. Inclusive as leis que trazem aqui em questão da medida socioeducativa, é uma lei que não tem redução como um adulto, ele não tem a redução da pena, né? Ele também é privado de liberdade, né? Então não é uma lei que passa a mão, não. Ele vem aplicar, só que respeitando a faixa etária e o desenvolvimento do adolescente. E a Joelma tem uma experiência grande nessa área, né, Joelma? Não é a primeira vez que você é eleita conselheira. Sim, já é o 3º mandato e também já venho, né, que o Estatuto ele vem de lutas sociais, né, e a qual eu tive muito prazer também de estar acompanhando, trabalhando em alguns projetos, como em São José dos Campos, com menino em situação de rua, no SEDECA, no Centro de Defesa, e também em Jacareí, no Projeto Arco-Íris. E quando você também atua, e não é só na teoria, você vê que há mudanças, né? Eu digo que o Conselho Tutelar é uma escola mesmo também, que acho que se os pais passassem, as pessoas da área, uma semana, teriam muito mais condições de trabalhar nessa área. Aliás, Joelma, vocês que trabalham com a criança e adolescente, o principal problema da criança estar em conflito está onde? De onde vem? Talvez na interpretação da lei, né? Porque muitas pessoas ainda acham essa lei punitiva ou que passa a mão na cabeça, né? E na verdade essa lei vem trazendo as políticas que devem exercer o município, o Estado, para que a criança saia do sujeito ou de objeto e passe a ser uma criança sujeita de direitos. Às vezes eu acho também, depois do nascimento, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, me parece que as famílias deixaram um pouquinho na mão do Estado, né, alguns valores, algumas colocações, e a gente percebe, mais de 20 anos já tem o Estatuto, né, e a gente percebe que as famílias parece que deixaram um pouco, o município tem que cuidar do meu filho, tem que dar isso, oferecer aquilo outro, sendo que alguns valores têm que surgir em casa, né? Por isso que o Estatuto diz que a principal responsabilidade, quem que dá o sustento? É da família. Né? E a gente tenta, na verdade, o Conselho voltar, que a gente sabe que há uma grande ainda dificuldade na interpretação dessa lei. Né? Muitos pais falam, eu não posso corrigir meu filho porque o Estatuto... Não, muito pelo contrário. O Estatuto, na verdade, prevê, né? Prevê sim, como que o pai tem que educar, que é a primeira função, é da família, a responsabilidade não é a escola que tem que educar seu filho, não é o conselho tutelar. Muitos pais vão lá e falam, eu não quero mais meu filho, né? Não é o conselho também não quer, o conselho vai te orientar de que forma, né? Às vezes através de um programa oficial da prefeitura, que existe hoje, para que você tenha orientação, porque muitas vezes o pai falta a orientação de como lidar com toda essa situação hoje. Outro detalhe também, Joelma, o adolescente ele entende muito mais do conselho do ECA do que o pai, às vezes na interpretação, porque às vezes eu vejo alguns garotos aí dizendo,
olha, eu vou chamar você, fala para o pai, eu vou levar você para o conselho tutelar, viu? Você não põe a mão em mim que eu vou chamar você para o conselho tutelar. Ou seja, o adolescente ele consegue entender um pouquinho mais ou há uma distorção ainda? Talvez ele entenda, até porque ele entenda a lei. Se ele bater, vai levar para o conselho tutelar, que ótimo, porque ali vai ser garantido o direito dele. Talvez os pais não consigam lidar com essa situação, mas um adolescente que o pai bate e diz, eu vou para o conselho tutelar, é lá que ele tem que ir mesmo, né? E ser acompanhado dessa família. Né? Talvez o pai precise dessa orientação para que também não, os pais utilizam muitos, quando não conseguem às vezes educar seus filhos ou corrigi-los, eles dizem assim, eu vou te levar para o conselho tutelar também, e que bom que vá para o conselho tutelar, porque a gente vai poder encaminhar essa família para um acompanhamento correto, que na verdade não pode se ter esse afronto, né? Tá bom, então os pais também utilizam o conselho tutelar e o adolescente também. De que forma a gente consegue fazer isso? Muitas vezes é um acompanhamento, um psicólogo, porque alguma coisa está acontecendo nessa família. Quando alguém diz, olha, se acontecer violência, porque já existe talvez um conflito nessa família. Né? E que bom a gente fala, gente que vá para o conselho tutelar mesmo, porque nós não somos um órgão punitivo. Mas o conselho consegue colocar pai e mãe, o filho e a mãe conversando, ou o filho e o pai para conversar, para tentar descobrir o que está acontecendo? Então, depende de cada atendimento. Muitas vezes porque o conselho tutelar com os pais, ele tem um papel assim, de orientar e adverti-los até, né? Agora, o adolescente, você não pode usar da mesma forma com o pai, porque o adulto é o pai, né? Então, muitas vezes, o que você faz? Nós não somos técnicos, então você tem que encaminhar para um programa oficial da prefeitura para trabalhar essas questões. Né? Muitas vezes a gente tem o CRAS aí hoje que trabalha com a questão da vulnerabilidade social, né, que é o equipamento da prefeitura, que é um centro de referência, né, da assistente social. E temos o CREA, que trabalha com as situações mais complexas mesmo, que é a violência, que é o abuso. Então o conselho tutelar ele não funciona se não tiver políticas públicas para isso, né? O conselho ele encaminha e requisita, né, políticas públicas. E por isso que o conselho também tem que estar integrado à rede. Né? Nós temos que fazer aí funcionar essa rede de políticas públicas, né? E nós vamos dar uma paradinha no nosso bate-papo, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o Conselho Tutelar aqui em Jacareí.